Bom, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, né, caros alunos, a mais uma palestra da nossa 33ª Semana de Engenharia, da Escola de Engenharia, né, do Mackenzie. E a gente tem hoje o prazer de poder apresentar a vocês a palestra do engenheiro Rafael Timmermann, que é formado aí na nossa Escola de Engenharia. Já vou apresentar o currículo dele, e ele vai falar sobre projetos estruturais especiais, principalmente sobre o Museu da Manhã e projetos CIDIOS, lá do acelerador em Campinas. Eu queria, então, antes de mais nada, seja bem-vindo, Rafael, à sua casa de volta, né? Tá Obrigado, certo? Paulo. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui. E obrigado por ter aceito o meu convite aí para né, proferir a Na sua verdade, palestra. na verdade, é um convite adiado, né, Paulo? Porque Porque era para ter sido em 2019. 2019 pedi desculpa imensamente à Escola de Engenharia, mas Não, mas infelizmente, uma coisa naquela que... época, é só explicar a todos, né, o que ocorreu. Nós, como engenheiros, a gente tem que atender a sociedade, né? E naquela época, naquele dia fatídico, ocorreu um incêndio sob o viaduto do Alcântara Machado. Uhum. O secretário de Infraestrutura Urbana, na época, o doutor Vitor Ali, ligou ao escritório, pediu um apoio de madrugada, eu estive lá, no sentido de desbloquear, na verdade, verificar as condições e conseguir liberar parcialmente a Radial Leste, que naquele dia estava muito complicado. Então, na verdade, explicar a todos que às vezes o dever de engenheiro nos chama antes de qualquer demanda acadêmica ou profissional. Então a gente tem que atender às emergências da sociedade também. Faz parte da nossa profissão, não, Paulo? Não, perfeito, Rafael. Inclusive, naquele dia você nos avisou, né? A gente entendeu, claro que a gente ficou preocupado, mas a gente entendeu a urgência e tanto que você está aqui Sim. conosco, finalmente, né? Conseguimos aí que você possa proferir sua palestra. Vou fazer uma apresentação rápida, então, do seu currículo. Eu estou na companhia também do professor Papalardo, né, que é um dos nossos embaixadores junto aos alunos, aí, com toda a simpatia dele aí, e com o apoio técnico do Saulo aí. Bom, o engenheiro Rafael Tima, ele é, então, engenheiro civil, graduado em 2008 pela nossa Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é sócio-diretor da Injet Consultoria e Engenharia Limitada, que é uma empresa de consultoria e de projetos estruturais. Ele coordenou diversos projetos de reabilitação, reforço e alargamento de estruturas, de obras de arte especiais, né, que são aquelas obras que a gente chama pontes e viadutos, né, para os nossos alunos aí Correto. saber, com intervenções em mais de 300 mil metros quadrados de tabuleiro, se contado assim, né, na horizontal. Dentre esses, o projeto de supervisão das obras de recuperação e troca de cabos da Ponte Pêncil, lá de São Vicente. O engenheiro Rafael também é membro da Associação Internacional de Estrutura e Pontes, né? Eu vou IAPSE. falar, IABS, eu vou falar exato, em português para fazer isso. Do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Concreto, né? Da BPE, Associação Brasileira de Pontes e Estruturas, né? Que é o Grupo Brasileiro da Associação Internacional, da ABSIC, que é a Associação Brasileira de Construção Industrializada de Concreto, da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Então, para os alunos entenderem, essa é a associação que congrega os projetistas de estruturas, né? Assim como no Brasil, só para eles entenderem um exemplo Claro. completamente à parte, existe a ABMS, que agrega os engenheiros geotécnicos, como é a minha especialidade, por exemplo. Só para eles entenderem. Da ACI, que é o Instituto American, Americano, American American Concrete Concrete Institute. Institute, e da Alcompart Brasil, que é a Associação Brasileira de Patologia de Construções. É isso Ele aí. foi diretor adjunto da ABS, né, Associação dos Calculistas de Estruturas, na gestão 2018-2020, e foi diretor adjunto de tecnologia da mesma associação, agora está sendo nessa gestão atual, 2020 a 2022. Ele é diretor de eventos do Ibracon, foi na gestão, está sendo, né? Porque é da 2019 a 2021, né?
Estou lá É, ainda. e é membro do Comitê 364 para reabilitação de estruturas de concreto do ACI e é professor em curso de pós-graduação para reabilitação, reforço e inspeção de pontes e viadutos. Correto. Então, engenheiro Rafael, um prazer recebê-lo aqui para a nossa Escola de Engenharia. A palavra é sua. Olha, muito obrigado, Paulo, Afonso. É um prazer estar com vocês aqui, não só com vocês, mas com todos os alunos nesse berço meu, na verdade, como engenheiro. É um prazer estar de novo com todos. Inclusive, tem uma professora muito querida, a Fátima, que está conosco, aqui também na plateia, entre outros professores. Infelizmente, ainda virtualmente, né? Mas, Uhum. se Deus quiser, a curto prazo a gente vai estar nos abraçando aí, nos congregando presencialmente aí em futuros eventos, né? Não só na Escola de Engenharia, mas outros eventos presenciais pelo Brasil, das associações e dos institutos que a gente está à frente, né? Eu vou Perfeito. compartilhar minha tela e vamos começar imediatamente, porque Sim. o tempo urge. Todos conseguem ver a apresentação? Perfeito. Sim, Rafael, Vamos pode voltar começar aqui. tranquilamente. Queria voltar à tela, mas vamos lá. Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho de dois projetos especiais, estruturais, e explicar a todos os alunos que estão nos ouvindo que é importante, tá? A formação acadêmica é muito importante. Esses dois projetos que eu vou mostrar para vocês, não existe nenhum manual de como fazer. Na verdade, vocês precisam ter a base científica acadêmica que vocês estão estudando na universidade e usar essa base no sentido de desenvolver esses projetos. Não existe uma formulação, não existe um manual de como fazer esses projetos. Por isso que eles são especiais, eles são completamente fora da realidade cotidiana, vamos dizer assim, normal da nossa engenharia. E infelizmente, meu pai abraçou essa causa de tratar projetos especiais, né? Meu pai, nas horas vagas, o Dr. Júlio Timerman, o diretor-geral da Enget, né? E a gente, como parte da equipe técnica, a gente abraça não só esses, mas outros projetos especiais citados anteriormente que a gente pode falar para vocês. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Museu do Futebol. Aqui no Pacaembu, a gente também tem a participação como responsável técnico da recuperação e vamos dizer assim, adaptação da arquibancada do Pacaembu no sentido de receber então, esse museu. Entre outros que depois eu cito para vocês, se alguém tiver curiosidade, a gente conversa um pouquinho mais depois, né? Mas vamos primeiro começar pelo Museu da Manhã. O Museu da Manhã, ele faz parte de uma grande transformação urbanística que está ocorrendo, que ocorreu a partir de 2012, dos Jogos Olímpicos, dentro dos Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos barra Copa do Mundo, né, que tivemos, né? E também é interessante citar o que era aquela região e o que se tornou essa região atualmente a partir da transformação. E um dos ícones dessa transformação é o próprio Museu da Manhã, tá? Então vejo vocês, a localização, eu até vou colocar um ponteiro para ficar melhor para a gente apresentar a todos aqui. Então, se você, na verdade, quem desce no Rio de Janeiro, no aeroporto de Santos Dumont, principalmente por essa aproximação da Ponte Rio-Niterói, ao lado direito, quando vocês estão descendo, vocês conseguem ver o Museu da Manhã. Ontem eu estava fazendo isso, inclusive, né? Então, a gente consegue perceber que o Museu da Manhã ele está localizado nessa região, no Pier Mauá, tá? O aeroporto de Santos Dumont está aqui, o Pão de Açúcar está aqui embaixo, e a Ponte Rio-Niterói, ligando o Rio de Janeiro a Niterói e São Gonçalo, está aqui para cima, né? Então, ele fica localizado dentro da Baía de Guanabara, tá? Ela é uma edificação baixa, tem 20 metros, mas o interessante é que é uma edificação alongada e chata, ou seja, ela tem no máximo 10, 12 metros de largura, 10, 12 metros, não, 20 metros de largura por 20 de comprimento, por 20 de altura, mas o interessante é o comprimento dela 340, ocupando todo o pier Mauá, né? Então isso daqui era um antigo pier de atracação, ele foi reaproveitado no sentido de implantar o Museu da Manhã. E aqui na frente passava a antiga perimetral, né? Perimetral do Rio de Janeiro, que ela foi completamente demolida, né? No sentido de dar espaço à transformação urbana que ocorreu lá no Rio de Janeiro.
Um dos autores desse projeto, que eu vou passar o vídeo agora, na verdade, o principal autor desse projeto arquitetônico é o arquiteto mundialmente famoso Santiago Calatrava. Então, aí a gente consegue verificar a maquete eletrônica do que ele pensou do museu, né? Rafael, só para lhe perguntar, porque um aluno perguntou, essa parte é sem som mesmo, né? Só Não, é pra... com som. Eu acho que não está compartilhando, então. Você me desculpe, peraí. Ah, tá. Foi isso que eles perguntaram, tá? Me desculpem. Se você quiser colocá-la novamente, Vamos sem colocar problema. novamente? Não, mas Acho na que verdade até peço desculpa a todos. Falha técnica minha. Como é que eu compartilho com som? Vamos dar um stop sharing. Rafael, quando compartilhar o vídeo, Agora sim, Saulo. Então, na verdade, vamos passar o vídeo de novo. Desculpem a todos aí, os palestrantes, os congressistas que estão nos ouvindo aí, né? Agora nós vamos ouvir. Vamos ver se vocês conseguem ouvir agora. Desculpem, tá? Agora tá ouvindo? Vale a pena o compartilhamento, porque isso daí, Vila Lobos, né? Baquiara. É um belo desafio, não? E aí chegaram junto com essa grande apresentação para nós, né, escritório de engenharia, essas formas, né, que representam a maquete eletrônica na época, né? Lembrando que esse projeto ele foi desenvolvido em 2013 e 2014, nem se começava a falar em BIM, em estrutura,
tá? Então, ele foi desenvolvido em 2013, 2014. Essas são maquetes eletrônicas feitas em programas convencionais 3D, no qual mostram aqui, muitas pessoas já agora visitaram o museu. Aqui é a entrada principal do museu, né? Aqui os áticos de entrada nas salas plenárias, nas salas de exposição. Aqui o grande corredor de entrada final do museu. Aqui à frente com a escadaria plena, um grande auditório. E aqui a vista que todo mundo adora, né? Que todo mundo tira foto, que atrás tem a Baía de Guanabara com um espelho d'água e o café, na verdade, a lanchonete que tem logo atrás do Museu da Manhã. Legal, lindo, maravilhoso. Aí você pega isso daí e tem que materializar. O que a gente faz, né? Então, esse é o grande desafio que eu vou contar um pouquinho para vocês. Primeiramente, a gente tem que dar entrada, a gente tem que tratar as diversas partes do museu. E, como todos podem ver, na verdade, o museu ele está, entre aspas, no pier, né? Então, na verdade, a estrutura do pier ela estava muito deteriorada, né? Isso daí, a fundação, inclusive, a gente contou com outro professor da Escola de Engenharia, antigo professor, o Ivan Jopé. Ele foi professor da Escola de Engenharia, ele que nos deu apoio na área de geotecnia e fundações, tá? E, num primeiro momento, a gente teve que avaliar se era possível não só o apoio à implantação do museu sobre o pier, na estrutura do pier, para ver se o pier tinha condições estruturais de apoiar. E, além disso, nós também temos que ponderar as questões de redundância estrutural. Por um acaso, a Baía de Guanabara ela é, na verdade, utilizada para atracação de navios. Não deixa de ser o porto do Rio de Janeiro, não deixa de ser a baía de atracação do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que verificar também se seria possível também a impacto de embarcação, esse tipo de coisa. Isso também foi verificado, né? Então, a gente praticamente deu uma olhada lá na condição do Pier Mauá, que foi construído em 1948, né? Aqui vocês conseguem ver algumas imagens, né? E ele não tinha condições, na verdade, acelerando um pouquinho o processo, né, de escolha, ele não tinha condições estruturais, com até algumas estacas rompidas. Então, eu vou contar um segredo para vocês. O Museu da Manhã é independente do Pier Mauá. Já começa por aí. Nós tivemos que fazer fundações completamente independentes para o Museu da Manhã, na verdade, não só para absorver o próprio museu, que ele é enterrado, ou seja, em engenharia, né, vocês devem estar aprendido na universidade, na faculdade, estão aprendendo que abaixo d'água o que a gente vai ter? Além da questão do empuxo propriamente dito da terra, que ele é enterrado, você vai ter uma questão da supressão, ou seja, não só as lajes, mas também o empuxo d'água vertendo, tentando penetrar dentro do museu e também do espelho d'água. Então a gente tem que combater isso daí, né? Na verdade, a solução estrutural de fundação que a gente usou foram estacas secantes para fazer um preenchimento, uma contenção agulhada, né? E depois também uma laje de supressão completamente protendida no sentido de absorver esses esforços, né? Então, a gente tem diversos níveis do museu, aqui um corte no qual a gente consegue perceber essa região, que é uma região técnica do museu que ninguém tem acesso, o público não tem acesso. Acima dela, no teto, nós temos um espelho d'água, que na verdade o espelho d'água nada mais é do que uma troca de calor dos ar-condicionados. A gente despeja o ar-condicionado, toda a troca de calor, no próprio espelho d'água, e o espelho d'água não deixa de ser também uma extração de tratamento da própria água da Baía de Guanabara. Então, é um museu completamente sustentável do ponto de vista ecológico e de materiais também reutilizados, né? Aí, logicamente, você tem o primeiro piso de acesso, que é utilizado como exposição, o segundo piso de acesso, que é entre esses dois grandes áticos de acesso, e, obviamente, tem galerias técnicas e tudo mais. E, acima, que o professor Flávio D'Alembert veio apresentar há pouco, nós temos a grande cobertura metálica, que não deixa de ser duas estruturas independentes, mas, ao mesmo tempo, uma tem que conversar com a outra. Vejam a interdisciplinaridade nesse projeto, não só de arquitetura, entre estruturas metálicas e de concreto, de fundações, hidráulica, elétrica, ar-condicionado, ou seja, em torno de 32 disciplinas conversando uma com a outra, sem o BIM. Então, vejo que o BIM, na verdade, ele veio para, vamos dizer assim, aumentar essa celeridade nas interfaces.
mas nada impede a gente fazer projetos e continuar fazendo projetos em 2D tranquilamente, a gente consegue fazer tranquilamente, né? Então, a estrutura de concreto, para vocês terem uma noção, a gente utilizou nos blocos de fundação uma classe de concreto, a gente usa o termo técnico FCK, muita gente está usando o concreto C30, né, atualmente, né, ou FCK 30, ou seja, em 28 dias, que significa FCK, ele deveria atingir uma resistência de 30 megapascal, e as paredes, pilares e galeria técnica, 50 megapascal. Né? Vejam vocês que a grande parte do museu, você não tem vigas. Na verdade, são cascas em laje ou pilares parede em formato todo curvo para absorver aquilo que os arquitetos, principalmente o arquiteto Calatrava, ele idealizou. Né? A gente também utilizou toda essa parte de aço, né? Aços comuns, aços passivos, que a gente chama, aço CA50 e para telas soldadas CA60, e para aços protendidos, um aço 190 RB, relaxação baixa, chama-se, que é um aço de 1900 megapascal para proteção. E vejo que mesmo no museu, a gente tem diversos tipos de sobrecargas úteis, né, para a gente poder calcular. Em algumas áreas, a gente chega a ter cargas permanentes de 700 toneladas, 700 quilos por metro quadrado, que seriam, se todos visitaram já o museu, na época, em 2015, quando eu dava palestra, todo mundo falava, nunca visitei, agora todo mundo já deve ter conhecido, né? Então, a gente consegue já dimensionar aqui, essas cargas permanentes se devem justamente à museografia. O museu é completamente interativo e tem grandes equipamentos apoiados, principalmente no primeiro e no segundo subsolo, então a gente tem que mencionar não só para carga permanente, mas também para sobrecarga do público. É um museu completamente acessível com 500 quilos por metro quadrado. Né? Além disso, vejam aqui no reservatório, a altura d'água de subpressão, a gente está utilizando quase 1 tonelada por metro quadrado, só de subpressão. Né? Então, vejam aí, às vezes a supressão supera não só a carga permanente, mas às vezes até a acidental somada para dimensionamento dessas questões. Aqui, a gente ponderou até, reservatórios, né? A supressão, cargas de 1,5 tonelada, ou seja, quase 1,5 metro de supressão de altura de água passando por cima do nível do piso. Né? Isso é interessante sempre a gente ter uma premissa do que a gente vai adotar, até orientando vocês que vão seguir na área de engenharia de estruturas ou engenharia de projetos, é muito importante, antes de você desenvolver o projeto, passar as premissas para o cliente, no sentido dele validar e depois a gente conversar. Porque é muito complicado você desenvolver um projeto, não é bem isso, não é 500, é 400 quilos. Poxa, muda tudo, né? Então é interessante sempre passar as premissas, os materiais que vocês vão utilizar e as premissas de cálculo para o cliente antes de desenvolver o projeto. Qualquer tipo de projeto, essa dica fica para todos aí. Tá? Então vejam aí que é interessante também, aí não é um BIM, né? Aí é a materialização do modelo de arquitetura, que vem um modelo 3D em AutoCAD na época. A gente discretizou a malha desse modelo de arquitetura em AutoCAD e lançou isso em elementos finitos. Todos puderam ver, na verdade, a gente tem o professor Papalardo, que é um dos professores que dá essa cadeia, na verdade, é um gênio na área de elementos finitos aqui que a gente tem junto da universidade aí do Mackenzie. Né? Então, vejam vocês, inclusive, até vou confidenciar um negócio para vocês, nós tentamos rodar esse modelo maluco em mais de 6 softwares de elementos finitos diversos. Nenhum rodava. E não é por causa... Óbvio, até uma questão de discretização, obviamente que isso depois da universidade a gente começa a ver, né, Papalardo? Mas na universidade, quando a gente fala que o modelo tem uma singularidade, eu até estava brincando outro dia, né, que hoje em dia tudo no universo é uma singularidade. A gente vê que dentro da engenharia estrutural a gente tem singularidades também dentro do modelo de elementos finitos, né? É muito interessante. E dentro desses modelos, quando você não tem nós ou malhas, na verdade, coincidindo, acontecem as singularidades, ou seja, o modelo fisicamente ele não é possível calcular. Então, vejam, imagine milhões de singularidades a gente tendo que ajustar uma por uma para chegar no modelo que realmente transcreva a realidade do edifício.
né? Então, eu queria mostrar para vocês que a profissão de engenharia de estruturas não é apertar um botãozinho simplesmente. Ela gira muito na questão dos materiais, das propriedades, das premissas, na concepção estrutural. Não adianta, nós não podemos pegar, por exemplo, um dos softwares muito bem, que na verdade é um ótimo software, é um dos melhores softwares mundiais, que é a TQS, que com certeza vocês têm na universidade, não é simplesmente rodar o modelo, posicionar os pilares e ver se vai dar certo ou errado. Não é um modelo que tem que mostrar para vocês o que é certo ou errado. É vocês têm que ter uma noção se é possível o modelo, se a concepção estrutural do modelo é possível de ser implantada. E daí o modelo vai te auxiliar a dimensionar, e não o contrário. Lembrem vocês que vocês são engenheiros, vocês não são programadores ou analistas de software. Vocês têm que entender aquilo que o software está mostrando para vocês, tá? Então, vejam, só para você ter uma ideia, para modelar isso daqui, a gente teve que discretizar em 4 ou 5 partes, porque os programas de cálculo, os programas de modelagem de elementos finitos, eles não tinham capacidade pela quantidade de nós que tem nesse elemento. Nós chegamos a modelo completo, ele tem mais de 3 milhões de nós. 3 milhões, tá? Alguns softwares têm limitações de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, não chegava. Então, o que a gente fez? A gente conversou com o arquiteto, fatiou a estrutura, mas como é que a gente fatia uma estrutura? É possível, Rafael? Lógico que é. Você simplesmente coloca uma junta-dilatação. As estruturas vão trabalhar de formas distintas. Só que, ao mesmo tempo, você tem um artifício no sentido de poder dimensionar essa estrutura. Então, a gente fatiou a estrutura e dimensionou ela por partes. Aqui está uma parte da estrutura, em elementos finitos, em casca. Não é elemento finito, viga, pilar. Não existe isso nesse modelo. É uma casca completa. Inclusive, o Papalardo, na época, até cheguei a pedir ajuda no ANSYS para ele, que ele é um especialista nessa área, né? Para ver se rodava ou não. A gente tentou rodar. Aí depois a gente chegou a uma modelagem aproximada através da discretização. Aí sim, já trabalhando uma discretização numa modelagem do TQS e depois uma modelagem num pós-processador. Para que um pós-processador? Porque o modelo de elementos finitos ele vai te dar as deformadas, os esforços. Mas como é que você vai dimensionar toda essa estrutura? Então, a gente teve que rodar um pós-processador no sentido de ter um aspecto de malha de armaduras, esforços, ver se o dimensionamento é possível ou não. Isso, mais ou menos, é o procedimento que o TQS faz. Eu contei o segredo do TQS para vocês. O TQS ele engloba não só modelagem de elementos finitos, mas o pós-processador que dá as armaduras para vocês, baseado, obviamente, nas premissas das normas brasileiras, tá? Então, veja aí, os trechos, todos os 4 trechos discretizados, né, no modelo, e aqui um modelo completamente em casca do Museu da Manhã, tá? Mostrando, aqui a gente chama de engenharia de estruturas, de envoltória dos esforços, né? Cores diferentes, mostrando esforços maiores e esforços menores, momentos negativos, aqui é um esquema matemático dos modelos de momentos fletores, né? Aqui demonstrando os momentos mínimos, momentos máximos, momentos negativos e positivos no sentido de discretizar esses elementos, tá? Aqui é o pós-processador, mostrando qual que é a armadura que a gente tem que utilizar em cada armadura. E, óbvio, isso é um pós-processador que dá um indício. Depois chega a parte do engenheiro de estruturas e dimensionar, ver se realmente aquilo lá está adequado do ponto de vista estrutural. E aqui a gente começa a perceber a compatibilidade em relação à estrutura metálica. Lembrando que o professor D'Alembert já deve ter apresentado para vocês, a estrutura metálica é apoiada em 4 pontos só, hein? 4 pontos. O professor D'Alembert, junto comigo, junto com nossa equipe lá, dimensionou isso daí em 4 pontos, sendo esse ponto aqui um ponto de apoio da estrutura. Esses 4 pontos são os 4 pontos principais aqui de apoio da estrutura, 4 na frente e 4 atrás, e aqui os elementos, os aparelhos de apoio metálicos que permitem esse apoio, essa transmissão dos esforços entre a cobertura metálica e a estrutura de concreto, tá? Então, aqui vocês conseguem ver que a gente separou os trechos, né? Isso é importante
trabalhar como se fosse uma engenharia de guerra. Para quê? Pô, Rafael, você está falando de engenharia? Sim. Na verdade, a gente tem que separar os módulos para discretizar, para delegar para as equipes para trabalhar de forma síncrona, no sentido de atender as metas futuras do cliente. Porque senão, se uma equipe for terminar o primeiro módulo para pegar o segundo, a gente não acaba nunca esse museu. Né? Então, é interessante também a gente ter uma questão de gestão e procedimento no sentido de poder atender as questões de meta e prazo final do cliente, obviamente, sempre com a qualidade em primeiro lugar. Tá? E aqui eu devo detalhar para vocês que a gente começou na época de 2014, 2015, a trabalhar com o Revit, com o CAD, com o BIM hoje em dia, né, que todo mundo está falando. Então, devido às peças, a formato das peças, as estruturas de concreto, todas elas foram detalhadas em BIM naquela época de 2014, 2015. Então, a Injet foi um dos escritórios brasileiros vanguardistas nessa área do BIM também. Hoje a gente está plenamente aplicado essa tecnologia no nosso escritório. E aqui a gente começa a ver algumas fotos, né? Inclusive cedida pela Peri, que foi a fornecedora principal das formas. A Peri ficou doida, não só com as formas aí das curvas do Calatrava, né? Mas no sentido de montar. E lembrando o seguinte para vocês, quem já visitou esse museu, todo museu ele é um museu em concreto aparente, ele não tem gesso, ele não tem pintura, óbvio, pintura ele tem de proteção, mas ele é um museu que tem um concreto aparente. Isso é uma premissa mundial do escritório do Calatrava, do próprio Calatrava, em trabalhar com concreto aparente. Então, todo esse museu é concreto aparente, não só a cobertura metálica, mas o concreto, tudo aparente. Não existe nenhum gesso que esconda a estrutura propriamente dita. Né? E aqui vocês conseguem perceber que todas as formas elas foram detalhadas pela Peri no sentido de detalhar, de encofrar o elemento estrutural para depois efetuar a concretagem. Então, todas as formas tinham coordenadas x, y, z devido à complexidade dessa estrutura, né? Então vejam aí fotos aí das formas sendo transportadas, pré-fabricadas e depois posicionadas, né? E aqui a gente começa a ver o detalhamento em BIM, obviamente que não um BIM com níveis de detalhamento altos, mas um BIM renderizado em formas desenvolvido em 2014 e 2015. É óbvio que vanguardista, a parte de museu, do metrô aqui de São Paulo, CPTM já desenvolve faz muito tempo essa parte de BIM, mas em estruturas de edificações especiais, diria para vocês que foi um dos primeiros projetos brasileiros desenvolvido em BIM naquela época, né? Então a gente consegue ver. Aqui também eu consigo mostrar para vocês o conteúdo, são quase 1000 pranchas desenvolvidas não só para esse museu, para o nível de detalhamento que vocês estão vindo aí. Então, a gente consegue perceber, vejam, uma prancha, um desenho estrutural de locação, e lembrando, não existe eixo. O que o engenheiro de estruturas adora, o arquiteto Calatrava, ele abandonou nesse projeto, que é o eixo de simetria. Não tem simetria, nenhum lugar tem simetria. Isso para nós é horrível do ponto de vista de detalhamento, mas na verdade é um grande desafio. Né? Um grande desafio que foi materializado e se mostrou um sucesso, na verdade, a implantação desse museu lá no Rio de Janeiro. Aí vocês conseguem perceber que todas as formas elas têm coordenada x, y, z em todos os vértices, no sentido de poder detalhar, passar para o detalhamento. Né? Aí os detalhamentos da estrutura, eu começo a entrar na parte do... Desculpem. Na parte dos detalhamentos das estruturas principais. Principalmente essas estruturas frontais, que a gente chamou de gota, na verdade, depois vocês vão ver o formato dela, mas para se vencer esses vãos sem qualquer ponto de apoio, você tem que usar o artifício disponível dos materiais. O principal artifício que a gente usou nessas estruturas é o concreto protendido. A gente tem que usar, na verdade, o engenheiro de estruturas ele tem que usar tudo aquilo que é disponível de materiais. Se vocês ficarem vinculados somente a concreto armado, vocês vão ficar limitados a estruturas, vamos dizer assim, entre aspas, normais. O engenheiro de estruturas ele tem que materializar todo tipo de material.
eu faço parte da diretoria nacional de Bracon, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber trabalhar com estruturas metálicas, estruturas de madeira, estruturas de pedra, e agora os materiais que estão chegando no mercado, que são os polímeros, né? Isso, eu dei uma palestra no Mackenzie 6 anos atrás, né? O Papalardo me chamou, e eu tinha acabado de chegar de um congresso do IAPS, e lá no IAPS eles estavam começando a desenvolver materiais híbridos poliméricos misturados, ou perfis em I, misturados em aço e polímeros, ou barras poliméricas, que a gente está começando a falar. Faço um aviso a todos, tá? Existem grandes avisos na internet falando que as barras poliméricas podem simplesmente substituir o aço vergalhão normal. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, faço um aviso a todos aqui. É interessante que eu faça esse aviso como um diretor de Bracon, porque o que acontece? Pegando basicamente a engenharia de materiais, né? Resistência dos materiais. Quando você tem um aço, normalmente ele tem um regime elástico. Aí fazendo uma analogia, fazendo um aprendizado aqui. Desculpa pegar a parte de professor agora, viu, Papalardo, mas eu preciso ensinar um pouquinho isso daí. A gente precisa lembrar sempre dos conceitos de universidade. Nós temos um regime elástico, um patamar de escoamento e depois a ruptura. Essas barras poliméricas, elas não têm regime elástico, não têm patamar de escoamento. Elas rompem fragilmente. Então, precisa se tomar muito cuidado, porque essas estruturas com essas barras poliméricas não podem ser dimensionadas no estado limite último. Então, vejam, envolve uma série de coisas. Então, já estou pegando minha palestra para desmistificar alguns conceitos que estão sendo falados pela internet aí. Tomem cuidado. Estudem. Engenharia de estruturas é estudo diário, é estudo contínuo. Se vocês não estão atualizados, se vocês não sabem mexer com algum tipo de material, façam cursos. Tem que se desenvolver, tem que estudar. Conto um segredo para vocês. Tinha na minha cabeça que quando sair da universidade não vou estudar mais nada. Meu pai já deu uma porrada na minha cabeça e falou, olha, todo dia você vai ter que estudar, meu amigo. Não tem jeito. E quando você sai da universidade, é um abismo. Porque você tem conceitos aplicados na universidade, mas quando você sai para a vida profissional, esses conceitos saem da condição normal de temperatura e ambiente, né? Temperatura e pressão. Então, meus amigos, esqueçam tudo. Na verdade, vocês têm que lembrar dos conceitos que vocês estão aplicando na faculdade, mas, ao mesmo tempo, na aplicação da vida profissional, esses conceitos são completamente aleatórios, estocásticos, a gente chama, né? No sentido de aprender. Vamos continuar aqui? Então, vejam aqui todos os conceitos dos detalhes de dimensionamento dos cabos protendidos, né? Cabos poligonais, nesse caso do grande átrio aqui, né? E vejam aqui toda a concentração, né? A gente também tem, através do modelo matemático, toda deformada, na verdade, toda a parte de deformação dos elementos, no sentido de verificar quanto que eles vão deformar e, às vezes, até adotar contraflechas, no sentido de evitar possíveis, vamos dizer assim, imperfeições após a concepção, o concreto ser liberado das formas, ou também até um aspecto pessoal. A pessoa vai lá, começa a ver uma flecha na estrutura, fica meio assustada, né? Então é importante a gente conceber esse tipo de coisa. E daí a gente consegue ver o espelho d'água, que todo mundo pensa que é um simples laje apoiada, mas nada mais é do que uma estrutura combatida com um espelho, com nível d'água, né? Com nível d'água e também com supressão. Não deixa de ser uma laje de mais ou menos 25 centímetros, reticulada, com juntas de dilatação também para combater. Para que junta de dilatação? A estrutura, ao longo do dia, isso conforme inclusive norma brasileira, ela vai ter uma variância, um gradiente de temperatura. Quando você tem um gradiente mais alto, quando ele esquenta, a estrutura dilata e ao final do dia a estrutura retrai. Então, quando ela faz essa retração, ela vai trabalhar horizontalmente. A gente precisa combater esse tipo de coisa, senão a estrutura toda ela vai fissurar. Então, como é que a gente faz? Tem duas formas. Nesse caso, a cada 50 metros, a gente colocou uma dilatação para diminuir a retração e contração da estrutura,
né? E também combateu toda essa retração, essa dilatação térmica com cabos protendidos, tá? Aqui a gente consegue perceber o subsolo que eu já tinha falado para vocês. São todas estacas secantes de 40 centímetros, tá, Paulo? A área do Paulo, que ele está aqui conosco, secantes ao longo de todo o perímetro do museu, né? Com 3,20 metros abaixo do nível do mar, né? Aí a gente consegue ver também a laje de superação e aqui um detalhezinho da estaca secante, algumas perfiladas e outras estacas normais de concreto armado, tá? Aí depois acima o primeiro pavimento, que é o acesso principal do museu, né? Que a gente consegue ver a materialização do modelo e a construção propriamente dita, do modelo propriamente dito aqui, a forma da parede de concreto curva e a materialização do modelo em BIM. O mezanino técnico, propriamente dito, e aqui a gente consegue perceber algumas formas que são interessantíssimas do Museu da Manhã. Eu vou correr um pouquinho por causa de prazo, tá, gente? Porque a gente ainda tem que falar dos cílios, né? E aqui toda a parte de materialização do modelo, inclusive vocês conseguem perceber que isso daqui já é saída do ar-condicionado, né? Como se trata de uma estrutura de concreto armado, eu tenho que prever todas as interações com as outras disciplinas já na minha forma de concreto, no sentido de ter espaços disponíveis não só para iluminação, parte hidráulica, elétrica, ar-condicionado, tudo embutido já no nosso modelo, né? Aqui a gente consegue perceber, isso aqui, nossa, é um charme do museu, né? Essa estrutura aqui, que a gente chama de gota, né? É uma estrutura que ela não tem apoio. Ela é completamente livre, né? E vocês conseguem perceber uma estrutura da escadaria, né? Tudo isso daqui, toda essa estrutura é em concreto aparente. Não existe gesso, não existe nada, é concreto aparente, tá, pessoal? Só para deixar claro para vocês. Inclusive, esses guarda-corpos, tudo isso daqui é em estrutura em concreto aparente. Quem visita o museu, como ele está hoje na foto, ele está hoje construído, graças a Deus, em concreto aparente. Então, a gente consegue perceber aqui as galerias técnicas, a gente começou a apelidar, né? Peito de pombo, né? Aqui, o primeiro modelo, uma maquete eletrônica que a gente verificou lá para vocês, do arquiteto. Aqui a construção e a materialização. Obviamente que esse balanço aqui de quase 15 metros, todo ele protendido, sem apoio ao chão e sem deformação, tá? Graças a Deus, né? Então, a gente consegue perceber também a gota, né? E aqui os corredores do museu completamente em concreto, né? Aparente, aqui inclusive com espaços para iluminação do museu, né? E aqui o grande charme lá, que é a visão do que todo mundo tira foto, na verdade é muito bonito. A gente vê o nosso museu se tornar um cartão postal brasileiro, né? Nossa edificação. Então a gente consegue perceber aqui que por trás a gente consegue ver a Baía de Guanabara com espelho d'água. Aqui tem uma escultura lindíssima, né? E aqui tudo em concreto armado novamente. Concreto armado não, tudo em concreto aparente, né? Que é a forma do café que a gente consegue perceber aqui por trás, esse tipo de coisa. À frente do museu, aqui é a interação com a estrutura, lembrando que a estrutura do concreto também tem poucos pontos de apoio, né? Então, a gente teve que integrar, na verdade, a estrutura metálica tem poucos pontos de apoio, então a gente teve que integrar a estrutura metálica no sentido de conceber ela e transferir os esforços para a fundação posterior, né? Aqui a gente consegue perceber todas as formas da construção, tudo em concreto aparente, a entrada principal do auditório. Vejam, o auditório na maquete, o auditório concebido propriamente dito, né? Aqui, os grandes equipamentos da museografia que todos conseguem perceber hoje. Esses totens aqui, elétricos, eletrônicos, eles pesam cada um 1 tonelada. Então, é importante a gente ter essas cargas da museografia, da utilização futura da edificação, no sentido de conceber, dimensionar o elemento estrutural, né? E aqui a integração com o nosso professor, nosso querido, o Flávio me conhece desde criança também, ele foi professor da Escola de Engenharia do Mackenzie também, é um grande amigo, um grande profissional, um dos maiores profissionais que a gente tem na nossa engenharia, né? Então vejo que não só o Dr. Júlio assinando a responsabilidade técnica da estrutura de concreto, mas o professor Flávio D'Alembert também, o Dr. Flávio D'Alembert, em estrutura metálica, é uma integração muito interessante. Lembrando que não é uma estrutura metálica fixa, é uma treliça espacial metálica, 340 metros
de comprimento. Para o lado do bulevar, ele tem 70 metros de balanço frontal, para o lado do mar, 74 metros de balanço, eu falei 25 metros, desculpem, 44 metros de largura máxima, e tem um detalhe, é uma estrutura que se movimenta, porque ela acompanha, a estrutura, ela para ter uma maximização no sentido de captação de energia solar, ela se movimenta, os painéis solares da estrutura metálica se movimentam ao longo do dia para captar o máximo possível da estrutura solar. Então, Flávio D'Alembert também teve muitos desafios que eles apresentaram para vocês aí ao longo do dia, né? Então, vejam aqui a concepção, né, na maquete eletrônica, a construção propriamente dita da estrutura metálica, né, sendo concebida com os painéis solares. E aqui as fotos finais do nosso Museu da Manhã, né, inaugurado em 2015. Tá? Vejam vocês, que eu queria falar um pouquinho, importante também, né, que a gente, logo depois da inauguração, a gente começou a acompanhar o museu e ele tem trabalhado de forma perfeita, com todas as deformadas, de acordo com o que a gente tinha planejado no modelo matemático. Tá? Antes de passar para os Sírios, mostrar para vocês que o Museu da Manhã, logo depois da inauguração, em 2016, 2017, ele se tornou o ponto turístico mais visitado no Brasil inteiro. Tá? Existem algumas pessoas, se gastou-se muito dinheiro e tudo mais para a Olimpíada. Do ponto de vista desse museu e da transformação urbana que ocorreu no Rio de Janeiro, foi incrível. É mais ou menos se a gente pegasse aqui o elevado Costa Silva, demolisse ele e transformasse num grande bulevar. É uma transformação urbana perfeita. Naquela região, você tinha tráfico de drogas e pobreza erradicada naquela região. Foi erradicado, foi completamente erradicado. Por quê? Ela se tornou uma região completamente visitada, turística. Hoje em dia ela está ingressada também um museu que a gente deu uma consultoria, que é o MAR, Museu do Olhar, lá no Rio de Janeiro também, uma cobertura fluida que a gente trabalhou também junto com o professor Filizola, lá do Rio de Janeiro, né? E também tá integrada com o Aquarrio, que é um grande aquário lá do Rio de Janeiro. Então, vejo que uma transformação urbana demanda, obviamente, planejamento e investimento, mas ela pode ser feita, né? E isso causou uma grande mudança, alteração na região. Agora vamos para um outro museu um outro laboratório, mudando de museu para laboratório. Esse aqui é um laboratório, na verdade, são laboratórios que no mundo inteiro são construídos. Na verdade, o governo federal investiu no sentido de implantar esse laboratório nacional de luz síncrotron, que na verdade é apelidado de Sirius, né? Luz Sirius, né? Então ele fica localizado próximo da Unicamp, tá? Aqui a maquete eletrônica, um projeto do escritório Paulo Bruna, na arquitetura, tá? E o projeto de estruturas completamente realizado pela Injet Consultoria. Projeto de estruturas de concreto e a cobertura metálica. E construído gerenciado pela Racional, tá?
O mais interessante desse museu, desse laboratório, meu Deus, eu sempre que dou a palestra dos dois, eu sempre chamo museu também, desculpem, tá? A estrutura em si é uma estrutura pré-fabricada, modulada, radial, com eixos radiais aqui no centro do laboratório. O mais interessante é o anel de testes, na verdade, de luz síncrotron. Porque, na verdade, o que acontece? Essa estrutura aqui são estruturas técnicas de disparo, inclusive, da luz. O problema está nessa tractana aqui, que eu vou ampliar aqui para vocês, que é isso aqui. Isso daqui é um anel que vai trabalhar em todo o raio de circulação da luz, né? E esse anel é um túnel, não deixa de ser um túnel blindado, porque não emite radiação, né? E ele não pode ter qualquer tipo de deformação, por isso que tem essa estrutura bem parruda no sentido de fundação também. Ele não pode ter nenhuma variância externa ou interna, porque senão a precisão, que é micrômetro, não é centímetro nem milímetro, é micrômetro, sai do esquadro, mais ou menos assim, sai do esquadro. É engraçado, né? Quando o pessoal do CNPEM chegou para mim e falou: Rafael, a premissa desse projeto é o seguinte: essa estrutura não pode deformar 1 micrômetro. Isso em engenharia de estrutura de concreto não existe, né? É uma loucura. Mas a gente chegou numa precisão absurda, inclusive, como eu falei para vocês no início da apresentação, da palestra, é interessante que a gente conheça o que é desenvolvido no mundo, né? Então, a gente visitou diversos laboratórios síncroton no mundo, Suécia, Suíça, todos fissuraram, todos, sem exceção, todos. Por quê? O que acontece? Do ponto de vista radiação, eu não posso ter junto-datação. Eu tenho que concretar tudo esse túnel, vamos dizer assim, de um raio de 180 metros de uma vez só. Então, é uma loucura. Aí a gente usou umas técnicas boas, graças a Deus até agora não reclamaram, e está funcionando perfeitamente, não fissurou. Ponto para o projetista, graças a Deus, né? Mas vejam que é uma estrutura modular, aqui estão todos os setores técnicos, aqui no meio toda a parte de pipe rack, ou seja, não deixa de ser uma estrutura industrial, na verdade, com todas as partes técnicas dentro do centro do laboratório, e aqui o anel isolado com piso, né, para absorção de todos os equipamentos propriamente ditos. Então, aqui a gente consegue perceber o fechamento do laboratório. O que a gente utilizou? Usamos de fundação hélices contínuas, variando de diâmetros de 40 a 80 centímetros, tá? E aqui a gente consegue perceber a materialização dos modelos em diversos níveis, né? Nível de fundação, primeiro pavimento, segundo pavimento, a cobertura em estrutura metálica, e aqui o túnel, propriamente dito, o túnel de testes, na verdade, completamente inerte e isolado devido à radiação, né? Girando em torno. Então, vejam, esse túnel a gente usou um concreto de 30 megapascal, tá? E espessura variando de 80 centímetros a 1 metro, tá? Tem que tomar cuidado, porque o projetista não pode ir lá e falar: vamos colocar 500 quilos por metro cúbico de aço, 600 quilos por metro cúbico de aço, não vai fissurar nunca. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Essa luz, ela deforma em qualquer sentido. Se você colocar muita armadura também, pesar a mão, ela vai deformar a luz também. Então, você não pode também trabalhar com muita densidade de armadura. Então, nesse caso, a gente também trabalhou com concreto com fibras, no sentido de evitar fissuração e, obviamente, protendido, né? No sentido de absorver todas as deformações e fissurações desse túnel, né? E, obviamente, aí que está o grande segredo, né? Etapas de concretagem. A gente não concretou esse túnel de uma vez, a gente concretou em módulos, né? Módulos radiais, né? E, ao longo da idade do concreto, a gente foi fechando e aguardando as deformações, as fluências do material, no sentido de evitar a transmissão de esforços e fissuração entre um módulo concretado e um módulo que estava
sendo concretado no momento. Interessante, vejam vocês que a gente tem que conhecer profundamente o material concreto, né? Então, aí entra a interdisciplinaridade do engenheiro de estruturas com o tecnologista do concreto, né? No sentido de permitir a aplicação desse concreto sem qualquer deformação, sem qualquer fissuração ou deformação ao longo da concretagem. Aí um modelo matemático, modelo elaborado em TQS, tranquilo de soltar, modular, todas as áreas técnicas, a área central e o túnel propriamente dito, ele foi discretizado em elementos finitos separados. São estruturas independentes, tá? Então, inclusive a cobertura também, modelo unifilar, a gente consegue perceber uma treliça metálica espacial, tá? E aqui, o modelo representativo da blindagem do túnel propriamente dito, elaborado em cascas, tá ok? E aqui a gente consegue perceber o síncroton, como é que ele é elaborado. Então, aqueles túneis que saem para fora do laboratório nada mais é do que câmaras de disparo da luz que vão disparar em torno do túnel no sentido de verificar o que vai acontecer com o impacto das partículas. Esse túnel ele chega aqui, até uma curiosidade, ele chega quase a 100% da velocidade da luz, tá? Então é interessante vocês verem a tecnologia que a gente tem, inclusive aqui no Brasil, com relação a esse tipo de coisa, aqui a 60, 70 quilômetros de distância de São Paulo. E está aberta a visitação de todos, é só uma questão de agendar. Quem quiser dar um pulo lá no laboratório, é muito bem-vindo lá. Então aqui a gente consegue perceber fotos de etapa de construção do laboratório, fotos externas, aqui um túnel de passagem, porque na verdade precisa vir um túnel de passagem sob, inclusive, o túnel de testes para chegada de equipamentos. E é interessante perceber que nada mais é do que uma construção industrializada, mas também é interessante ver a tecnologia aplicada nesse túnel aqui de testes do laboratório. Pessoal, antes de passar a palavra, espero que cheguei no tempo, acho que certinho, né? 3 horas da tarde, agora a gente tem meia hora de perguntas e respostas, né? Mas deixar um recado para todos antes de abrir para todos, né? Deixar meu contato também. Eu sou aquele cara que dá palestra, dá o curso, sou um professor, mas também dou garantia. Então, eu deixo o contato, quem quiser tirar dúvida depois está à disposição, tá? E deixar um recado da Diretoria Nacional do Ibracon. A gente espera e reza a Deus que a gente possa se confraternizar, se encontrar ano que vem, num dos maiores congressos brasileiros do concreto que a gente está realizando. Lembrando que o Ibracon, o Instituto Brasileiro do Concreto, ele vai fazer 50 anos ano que vem. Um dos queridos professores que fundou o Ibracon esteve na Faculdade de Engenharia do Mackenzie, da Escola de Engenharia, professor Simão Piscuni, que sempre vou lembrar, meu professor, me orientou, meu querido amigo, converso com ele todo dia, me perturba todo dia, me perturba no seguinte, me provoca, fala, Rafael, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ele continua a mesma pessoa que eu conheci na universidade, e por ele, obviamente, por outras pessoas que formam o Ibracon, que a gente veste a camisa, que a gente está no Ibracon, e eu convido a todos. Esse ano a gente não vai fazer nenhum congresso, porque a gente está centrando forças para o nosso jubileu do ano que vem. Eu já estou convidando a todos os alunos, professores, todos os profissionais a estarem conosco. Já estamos chancelando a data do congresso de 11 a 14 de outubro em Brasília, no ano que vem, tá? Então, gente, agora vamos às perguntas e respostas. Espero não ter tanta dúvida do profissional, mas pelo que eu estou vendo, tem bastante coisa, hein, Afonso e Paulo? Parabéns, Rafael, foi muito elucidativa aí a sua apresentação. Você chamou muita atenção aí, tanto na modelagem lá do Museu da Manhã, que dá para perceber que foi complicadíssima, né? Com aquilo que você chamou a atenção, que o 3D ainda não era bem uma realidade. Vocês tiveram que fazer um monte de adaptações e pioneirismos, né? Você, o seu pai, tudo, etc. Mas... Que é contemporâneo teu, né, Paulo? Deixar claro para todos. Isso é coincidências do destino. O pai do Júlio é meu colega de faculdade pai na do Rafael. Poli.
Pai do Rafael, perdão, desculpa, que é o Júlio, né? É meu colega, coincidências da vida, meu colega de poli, da turma de 77. É Mas isso aí. muito bem, Rafael, excelente aí. Se o professor Papalardo quiser pegar as perguntas, Papalardo, e Já fazê-las, coletei, mas antes tem quero aí parabenizar no o Rafael Q&A. por essa excelente palestra, demonstrando tua maestria em apresentação de temas de engenharia. Parabéns, Rafael. Obrigado. E também agradeço a participação maciça dos nossos acadêmicos nessa sessão, contando com mais de 200 participantes. Uhum, Exatamente, agora estamos com 216. Numa área que é Muito bom. complicada de engenharia, né, Papalardo? Sim. Engenharia de estruturas, engenharia Sim. geotécnica, não é uma área fácil. Você tem que... exatamente. envolve uma responsabilidade muito grande, envolve muito conhecimento e, ao mesmo tempo, envolve muito suor, muito suor. É uma área que você tem que ter paixão por aquilo que você faz, mas, ao mesmo tempo que você se apaixona, você não larga nunca mais, né? Não, sem dúvida, Rafael, me permita fazer um comentário, já que você deu o gancho. Concordo plenamente. As estruturas assim especiais como vocês trabalham são super desafiadoras, né? Sim. A geotecnia também é uma área complicada por causa daquilo que você mais do que sabe. Cada caso é um caso, não existem coisas muito similares, né? Mas Claro. vamos lá, vamos às dúvidas dos alunos aí. Parabéns mais uma vez, tá? Pois não, pois não. Muito bem. Eu fiquei muito Para falar, lisonjeado quando o professor Paulo Luz, é um professor brilhante, que tem luz até no nome, ele me concedeu essa grande oportunidade e prazer de imediato a distinta palestra, especialmente Obrigado. porque eu tenho uma grande admiração por você, e Não. estendendo o meu distinto respeito também ao Dr. Júlio, pela renomada empresa que ele constituiu, que eu não sabia. Professor, o senhor não aparenta essa idade toda, o senhor foi contemporâneo do pai do Dr. Júlio. Não, do pai do Dr. Júlio. Estou brincando. Do meu pai. Não, do meu pai. do pai É brincadeira. Então, é que hoje eu estou barbudo apenas, essa é a única diferença. Você é jovem, mas é importante frisar que o talento e a genialidade humana transcendem, né, todas as barreiras, por mais intransponível que pareçam. A Enget encontrou soluções em seus projetos que levam, com certeza, a engenharia nacional em outro patamar. Com certeza, Rafael, quando você comentou que as soluções não estão nos livros, por exemplo, no livro do MacGregor não tem pilar inclinado curvo ainda por cima, que é o melhor livro, eu acho, de concreto na verdade, do mundo. quando chegou esse modelo do Calatrava, a gente pensa, o que a gente faz? Porque, na verdade, qualquer projeto de escritura, independente do Calatrava, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem que entender como é que a estrutura vai trabalhar. É a primeira coisa que a gente faz. E daí a gente começa a dimensionar, porque, na verdade, simplificando para os alunos, né, Papalardo, o que a gente faz do ponto de vista de elementos finitos? Isso daqui vai ser uma casca, um pino ou uma barrinha. É simples, né? Do ponto de vista de elementos finitos, quando é que eu coloco mola fazendo interação solo-estrutura? Né? É isso, pensando do ponto de vista simplista, mas antes disso, você tem que passar uma concepção estrutural completamente distinta. Como ela trabalha, como ela transmite o carregamento, o caminho das cargas. É muito complicado, principalmente que a tua interação é estrutura metálica com estrutura de concreto, é interação estrutura, e depois com o solo. É complexo. E desde os tempos acadêmicos, sempre eu prestigiei você, sempre você se revelou com um grande poder intelectual, um enorme espírito de luta, que com certeza a tua distinção profissional, sem dúvida alguma, lhe é merecedora, pode ter certeza. Muito obrigado. Porque você é filho do Dr. Júlio, você tem uma distinção especial, com certeza. Ainda mais vindo de um professor meu, eu fico extremamente... Na verdade, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Vindo de você, da Fátima, que foram meus professores, a gente fica até emocionado de ouvir isso de vocês, porque, na verdade, quando a gente tem um professor na universidade, a gente sempre almeja chegar aos pés dele, né?
Mas você superou em muito. Ah, que isso. Eu nunca rodei um modelo de 3 milhões de graus de liberdade. Até 1 milhão eu cheguei, mas não 3. Infelizmente, eu não consigo nem te passar por WeTransfer, porque ele supera Não teras. quero. Obrigado. Mas muito obrigado. Obrigado mesmo. Imagina. E a gente espera, na verdade, quem que a gente teve ajuda também? Pessoas que a gente teve que conversar. Na verdade, a gente não consulta livros para esse tipo de coisa, a gente consulta pessoas que têm muita experiência. 2 pessoas que a gente consultou que a gente não está mais entre nós, 3, na verdade, que infelizmente na época ainda tinha algum raciocínio, mas não estava tão bom, Feitosinha, né? O doutor Paulo Feitosa, que na verdade, para os alunos é importante saber um pouco de história da engenharia de estruturas nossas também, mas o professor Feitosa ele foi um dos acadêmicos que desenvolveu toda a parte de lajes, toda a parte de simplificação de lajes, tabelas de lajes, Feitosa e Cruz, a gente usa até hoje, né? Outro cara, 2 pessoas, eu chamo de cara, meu avô, na verdade, professor Vasconcelos, né? Todo mundo fala, pô, mas o Vasco, tudo mais. É só o professor Vasconcelos que nos deixou em dezembro do ano passado, toda a área de concreto protendido, toda a área de concreto, ele nos ajudou de uma maneira, inclusive também o professor Bruno Cantarini, que também nos deixou esse ano, também nos ajudou na parte de discretização de protendido. Então, não existem livros, existem pessoas, nesse caso. E a experiência das pessoas que nos ajudam a chegar mais ou menos isso daí. Né? Fica o desafio para a gente escrever um livro agora, né, pessoal? Opa! Então, o professor Vasconcelos, que foi quem ministrou a primeira cadeira de concreto protendido no Brasil. Inclusive no Mackenzie. Muros dentro dos muros do Mackenzie. Que fiquem a todos aí uma lição de casa. Se vocês forem dar uma olhada, tem, inclusive na Escola de Engenharia, tem o hall dos professores, a foto do professor Vasconcelos está lá pendurada, pela homenagem que o Mackenzie fez a ele e pela importância que o Mackenzie fez a ele. O professor Vasconcelos, se todos não conhecem, eu digo para todos aqui, ele foi, na verdade, um dos pioneiros, um papa na parte de engenharia de concreto, introduziu o concreto protendido no país, na década de 40, 50, ele foi estudar na Alemanha, né, em Stuttgart, ele foi nada menos tutor não, ele foi na verdade pupilo do Risch, né? É só isso. Então ele fez toda a parte acadêmica pendurada no Risch e trouxe para o Brasil toda a técnica na área de pontes e protendido, no qual ele introduziu, né? E existe até uma indústria, a Protendite, que ele que fundou também. É muito interessante ouvir todo esse tipo de coisa, essa história aí, vinda ainda de um cara que, nossa, eu sinto falta até hoje, viu, Pappalardo? Imagino. E vou sentir falta pro resto da vida. Bons momentos. Mas vamos lá, vamos nos dedicar, senão a gente fica batendo papo nós 3 aqui e os alunos o Pappalardo não quer fazer as perguntas? Tem algumas perguntas chegando que eu estou aqui coletando de última hora. Rafael, a Fabiana disse que sobre ter a paixão na engenharia, por todas essas áreas, e como é que você descobriu que era do negócio, era desse ramo da engenharia e que gostaria de seguir, fortemente influenciado pelo seu pai, com certeza. Olha, eu vou ser sincero para vocês, acho que o Pappalardo nem conhece essa história, né? Engenharia é uma ciência não exata, primeira coisa. E segunda coisa, engenharia sempre foi uma ciência de acerto e erro. Isso não vem, isso também vem ao meu caso, né? Eu antes de ser aluno da Escola de Engenharia do Mackenzie, eu ingressei na Mauá, né? E até brinquei numa live que eu fiz outro dia, a Mauá, eu entrei lá, e as primeiras formações que você tem na Mauá, diferente da Escola de Engenharia do Mackenzie, a Mauá ela junta todas as engenharias do primeiro e segundo ano, e depois, a partir do terceiro, quarto e quinto ano, que seriam quinto, sexto semestre, ela começa você ir para as diversas cadeiras, vamos dizer assim, disciplinas dentro da engenharia propriamente dita, né? E respondendo a cadeira da Fabiana ou Fabiola? Fabiana, né? Fabiana. Pergunta. Fabiana. Fabiana Rory. Como é que eu fiz? Eu errei.
a primeira coisa que eu tentei, né, porque eu adorava, na verdade, dentro da Mauá, primeiro ano você tinha cálculo, né, propriamente dito, a cadeira de cálculo, cadeira de física, cadeira de química, que eu adorava. Na verdade, o engenheiro de estruturas, hoje em dia, se você quiser mexer com patologia de estruturas, que é a minha anomalia das estruturas, você tem que entender muito bem química. Você tem que entender física, como é que funcionam as estruturas, enfim. Entra toda essa base acadêmica, né? E tinha aulas também de introdução às engenharias, né, no qual você experimentava as diversas engenharias. E eu fui lá tentar me aventurar em engenharia elétrica, Papalardo. Eu era para ser um engenheiro elétrico, né? Mas aí eu comecei a cursar os primeiros meses, tudo mais. Falei, meu Deus do céu, errei porque não é aquilo. E na verdade, Fabiana, você precisa experimentar dentro das engenharias, qual engenharia que você quer. Você já escolheu civil? Acho que ela é civil, não, Babalardo? Sim. Sim. E dentro da engenharia civil, você tem uma gama de outras disciplinas, engenharia de estruturas, engenharia aeroportuária, ferroviária, rodoviária, obras, projetos, assim, você tem uma gama. O que eu te falo é o seguinte... Né, Rafael? Engenharia de solos, né? Geotecnia. Engenharia de solos, desculpa, geotécnica, geológica, parte de dispositivo de segurança, tem uma cadeira enorme, ventos, engenharia portuária, assim. Para você enveredar para a área de engenharia de estruturas, você precisa experimentar. Tem inclusive uma menina que acabou de sair de uma construtora, falou, quero tentar, está comigo tentando um estágio aí da Escola de Engenharia, né? Não sei se ela está conosco aí, a Letícia, né? Está tentando, mas precisa experimentar. O que você pode fazer, Fabiana, que pode ser um conselho? No estágio, o estágio, na verdade, ele serve também para você ver se a grande área que você está escolhendo, por exemplo, no caso de engenharia de estruturas ou engenharia geotécnica, é realmente a área que você vai enveredar, né? Se você vai seguir profissionalmente. Nada melhor que um bom estágio para você saber se é a área que você quer ou não, né? Então, é interessante que vocês testem aquilo que vocês possam ou queiram seguir ao longo do tempo e, por um acaso, se vocês forem seguir na área profissional, também se desenvolvam. A área de engenharia estrutural e geotécnica é mandatório você continuar estudando, seja do ponto de vista pós-graduação, ou seja do ponto de vista de formação acadêmica, mestrado, doutorado e PhD. Faz parte, né? Eu juro que eu estou tentando fazer meu mestrado, eu não estou conseguindo por falta de tempo. Não estou conseguindo. Muito bom. Estou com o pessoal da Unicamp lá, fazendo mestrado na engenharia de estruturas, eu não consigo terminar, porque eu sou muito demandado mesmo. Concentração não, tá difícil. Totalmente e ainda voltada. mais nessa questão, eu não me adaptei a lecionar ou aprender em EAD ainda. Não me adaptei ainda. Para mim é muito complicado. Na verdade, engenharia, você tem que... Eu sempre aprendi e sempre defendo. Obviamente que a gente pode desmembrar um pouco no sentido de dar celeridade ao aprendizado, fazendo um EAD, mas engenharia, meu amigo, 100% EAD não existe. Para mim, não existe. Sim. Sem dúvida. O que nós estamos hoje, né, vivenciando, né, Rafa, são aulas síncronas, para você tentar com que o aluno interaja ao máximo. Senão, porque nada como a gente estar numa sala de aula, todos vocês sabem disso, enxergar o olho no olho, de você perceber se o aluno está entendendo, não está entendendo, está completamente, né, perdido, ou se ele realmente... E as grandes perguntas que surgem, né? Às vezes tem perguntas espetaculares, né? Apesar de pouca idade, eu já mato na hora se o cara está entendendo ou não, também, Paulo. Sim, porque isso é importante. Então, isso com a aula síncrona é uma pena, porque nem todos abrem suas câmeras. Então, você tem que estimular o pessoal em perguntas e respostas. Papalardo, quer fazer mais perguntas? Vamos lá. Claro, Gabriel Rossi. Vamos lá para aproveitar o tempo aí. Vamos aproveitar e vamos conseguir
passar todas as perguntas para sua apreciação. Referente a todo o material utilizado no museu, o Gabriel Rossi pergunta se foi levado em conta a maresia na escolha do material para evitar a corrosão. Creio que ele está falando não da cobertura, mas sim a corrosão da armadura do concreto. Em ambos. Na verdade, é importante, na verdade, não só um conceito estrutural do ponto de vista de premissas estruturais, mas agora a gente tem que ter na cabeça em pensar em durabilidade e sustentabilidade da estrutura. Todo mundo me pergunta, mas quanto tempo você está projetando? Eu brinco, gente, no mínimo 100 anos. No mínimo. Pô, eu não brinco, Pappalardo, eu não brinco de projetar, não, cara. Comigo é 100 anos para não ter garantia. Mas pensando numa estrutura dessa, não sei se vocês repararam, 3 pontos que eu coloquei, tá? Você pode prever, lógico, eu não me recordo agora, depois eu confirmo para vocês, se esses vergalhões utilizados eram galvanizados ou não. Eu creio que sim, tá? Mas independente disso, da proteção galvânica que a gente está aplicando no vergalhão propriamente dito, você tem também uma outra propriedade que é o concreto, né? O material que envolve, de vez em quando, o vergalhão, né? E o concreto não só importa a resistência, mas também importa fator água-cimento, importa consumo de cimento, importa os aditivos e os agregados e as adições que você vai pregar nesse material. Para quê? O concreto, vocês têm ótimos professores na Universidade Mackenzie, mas eu reforço, o concreto é um material permeável e poroso. Ponto. Não existe concreto impermeável in natura. Ponto. Como é que você vai melhorar ele? Você pode melhorar. Fator água-cimento baixo, consumo de cimento girando em torno, nesse caso, girando em torno de 300 a 350 quilos por metro cúbico, não só para um aspecto de resistência, mas também para um aspecto de permeabilidade menor, porosidade menor, né? Trabalhar com adições cristalizantes, no sentido de fechar os poros e evitar a penetração de agentes agressivos na estrutura. Isso melhora não só a proteção do vergalhão propriamente dito, das armaduras propriamente ditas, mas do próprio concreto, né? Evitando não só, você citou a maresia, mas, querendo ou não, a poluição atmosférica é um próprio agravante. CO2, frente de carbonatação. Quanto menor a permeabilidade, melhor. O próprio sulfato, poluição por sulfatos, também é um outro agravante que pode disparar expansões no concreto. Então, assim, a gente tem que pensar ao longo prazo. Maresia, o que ela vai promover? Corrosão e também a parte de penetração de íons cloreto. Então, isso é importante a gente ter noção, do ponto de vista agora químico, do que a gente vai combater esse tipo de coisa. Então, sim, na verdade, foram protegidos não só os vergalhões, mas o concreto propriamente dito também foi pensado no sentido de proteger essa estrutura em ambiente marinho. Lembrando a todos que, conforme norma brasileira 6118, tá? 2014, essa estrutura está inserida numa classe de agressividade 4, tá? Ou seja, marés e respingos de maré, tá bom? Sim. Rafael, aliás, tua palestra foi de grande utilidade pública, quando você fez o comentário do uso indiscriminado do vergalhão em polímero reforçado com fibra de vidro, e os que estão vendendo esse produto, empurrando, usam o seguinte slogan de campanha publicitária, que é: você se livra da corrosão, mas você passa a ter uma estrutura Você se livra da corrosão, mas derruba a estrutura. Muito derruba, bom. Porque é frágil também a ruptura. Eu acho interessante. Assim, Pappalardo, do ponto de vista de engenharia de estruturas e resistência dos materiais, é um material que pode ser utilizado? Mas ele tem que ser utilizado no local correto da estrutura, e não de forma indiscriminada do jeito que o pessoal está colocando o slogan aí, falando que ele pode substituir plenamente o aço por essa barra polimérica, ou até nos Estados Unidos está sendo utilizado barra de vidro, barras de rocha, né? Então, sedimento de rocha no sentido de empregar. E agora também o Mackenzie desenvolvendo também a parte do grafeno. Por que não no futuro? Sim. Né? Então, assim, tem várias vertentes a vir aí no futuro, né?
Então, e esses vendedores usam o argumento que essa alta do preço do aço no Brasil, eles aproveitam para tentar empurrar o seu produto que não tem Afirmo a todos, cuidado. testado. Sim, tá? com certeza. Cuidado, não façam uso indiscriminado. Vocês têm que saber onde é que vocês estão usando esse material. O Daniel Takahashi, ele não fez uma pergunta, simplesmente uma grande admiração por você, que você inspira ele, assim como Obrigado. os nossos professores, e achou que o bate-papo foi muito bom. E ele, não só ele, tem diversas manifestações de alunos muito, muito satisfeitos com a sua brilhante palestra. Inclusive, temos uma docente que você conhece muito bem, a professora Fátima Cury, Maria de Fátima Cury, que te dá os parabéns e falou que vai voltar ao museu para se atentar aos detalhes que você demonstrou hoje, que vale a pena. Se tiver qualquer fissura, pode me ligar, Fátima. Não tem. Parabéns. Inclusive, que o Projeto Cyrus também não apresenta fissuras e você disse que nas suas visitações internacionais você encontrou estruturas já um pouco fissuradas, deformadas, recalcadas, e isso causa uma paralisação do próprio laboratório, né? Como eu falei, a precisão tem que ser muito, tem que ser um negócio muito bem feito, muito bem estruturado, muito bem planejado, para evitar essa pausa num laboratório tão importante que a gente tem aqui no país. E esse laboratório, ele está sendo empregado, inclusive, para pesquisar sobre o coronavírus. Vejam a importância de um laboratório nesse tipo de coisa. Ele conseguiu, através desse laboratório de luz, materializar e verificar como é que é o processo de multiplicação, na verdade, de maturação desse vírus em relação. Então, é uma das pesquisas que o Laboratório Cyrus está desenvolvendo nesse momento. Tá? E você também explicitou que teve colaboração de maquenzistas, ilustres maquenzistas, como o Dr. Ivan Schopper Jr., lá no Museu da Manhã. Do Museu da Manhã. E aí eu comento, e a empresa da Adriana Falcocchio Rivera, que é uma grande engenheira maquenzista, com Takashima, lá na Takashima, eles tiveram qual participação no Cyrus? Nos dois laboratórios, tanto no museu quanto no laboratório, eles foram também no museu? Sim. Eles são sinônimo de grande expressividade da engenharia nacional. O Takashima e o Dakusaku são, na verdade, o Dakusaku nos deixou também. Faleceu também. São pessoas diretamente ligadas a toda a parte de tecnologia do concreto. Então, toda a parte de controle de qualidade do concreto empregado nessas duas obras foram eles que fizeram. Né? Até é importante em relação a aditivos, em aditivos especiais, tudo. E na teve verdade, alguma solução Não, na verdade eles fizeram toda a parte de controle de qualidade. Eu não me lembro agora se eles estavam relacionados, mas com certeza eles estavam relacionados também à tecnologia, tá? Você falou do professor Simão Priskunik, que criou o método de dosagem com o Quirilos. Realmente são grandes expoentes da nossa engenharia. Você conseguiu trazer essa memória, rica memória aí. E o Lucas, ele pergunta que como os suportes articulados da estrutura metálica influenciarão nos 4 pontos da estrutura de concreto. Eu não compreendi muito bem que influência que ele quer saber. O suporte articulado, pelo que eu entendi, influenciaram, né? Na verdade, é o movimento da estrutura metálica em relação creio eu, ao aparelho de apoio metálico. Na verdade, de um apoio fixo. Na verdade, você tem que trabalhar com dinâmica das estruturas, mas é plenamente, vamos dizer assim, dimensionável, né? As estruturas vão se movimentar, obviamente, com uma certa velocidade, elas vão gerar alguns esforços dinâmicos, mas lembra você que os aparelhos de apoio, eles são ortotrópicos, aqueles aparelhos, eles se movimentam, é como se fosse um mancal girando em todas as direções. Tá? A gente simplesmente menciona uma carga vertical e as cargas horizontais preponderantes no sentido de passar para a indústria que vai fabricar o aparelho de apoio metálico e permitir essa livre rotação em todos os sentidos aí. É dessa forma que a gente menciona essa vinculação entre a estrutura metálica e a estrutura de concreto. Perfeito. Papalardo, eu acho que eu vou continuar mais um pouquinho. Eu tenho umas perguntas boas. A gente tem mais 5 minutinhos? Claro. Já se encerrou
Mas eu acho que... Eu vou falar, só queria fazer um comentário rápido, aproveitando até para o Daniel, perdão, do que o aluno fez para o Rafael, que o ele Daniel gostou muito, Takahashi. gostou muito o Lucas Pick gostou muito da O Lucas junção. Pick. Entre a palestra da Lambert e a do Rafael. Olha que fez a coisa perfeita conjugação, porque ele trouxe de lá essa informação. Perfeito. E ambas, né, eu acabei programando para o mesmo dia. Foi meio assim para... Foi uma coincidência não coincidente, perfeito, Luz. não coincidida. Exatamente. Por favor, olha, você, Rafael, você tem um sentimento grande que eu acho que você vai conseguir orientar o Juan, que ele quer saber, em média, quanto tempo para se projetar uma estrutura como essa, mas ele emenda também como está o mercado da área de engenharia de estruturas, né? Como é que ele faz para se inserir no mercado, que ele está admirando essa área antes de poder ser um profissional de engenharia. Bom, o Museu da Manhã ele demorou 1 ano, só de projeto. 6 meses só para modelar a estrutura e mais 6 meses para projetar. Tá? E mais quase, olha, lembrando o seguinte, principalmente em se tratando de recuperação estrutural, vocês devem estar me acompanhando nas redes sociais aí, a gente está com o sinistro na Ponta do Limão, eu estou indo toda semana, eu faço projeto e tenho que ir lá. Não porque eu não confio no construtor, mas a gente precisa tirar dúvidas na obra para dar celeridade. Ah, é assim, não é assado, a armação é assim, no sentido de evitar problemas e retrabalhos em obra. Então é importante a gente estar integrado também nesses projetos e participar das obras no sentido de dirimir essas dúvidas ao longo do tempo. Então, o Museu da Manhã, já falei, 1 ano, o Sirius ele demorou mais ou menos uns 8 meses também de projeto. A gente bateu mais cabeça no túnel, como a gente desenvolveu esse túnel. Tá? Para se inserir nessa área de engenharia de estruturas, faço um parênteses em relação à área de engenharia geotécnica também, um paralelo, na verdade. Na verdade, qualquer grande área de tecnologia, de materiais também, de concreto, primeiro, aprendizado não é feito por influenciadores na internet. Então, não adianta vocês caírem no conto do vigário, vou acompanhar a aula do YouTube em como dimensionar, pilar, balela. Teve um congelamento aqui. Tem a impressão que a internet dele travou, né? Mas daqui a pouquinho destrava. E o Luiz Jabinsek está perguntando, emendando nessa mesma pergunta, como ele faz para se especializar em elementos finitos. Depois ele fala comigo, eu posso indicar para ele alguns cursos que ele possa se desenvolver. Ele já está chegando, mas eu acredito que só elementos finitos não é interessante. Você tem que agregar algum tipo de técnica, ou algum tipo de estudo mais aprofundado que exija a necessidade do uso dos elementos finitos. É verdade, né, Pavalardo? Como o próprio Rafael comentou, uma coisa é fazer a modelagem. Mas nossa, 6 meses! Mas antes disso vem toda a concepção. Tem toda a concepção. Que é o que o engenheiro precisa, né? Realmente. Como a estrutura se deforma, como é o caminhamento ou transmissão dos carregamentos até a fundação. Tem que conhecer perfeitamente. É só a concepção que revela esses sentimentos. Sem dúvida. Eu tenho a impressão que eles percebeu, olha só, saiu, acho que ele deve estar retornando. Eu posso mandar o WhatsApp para ele? Por favor. Mas a gente já volta com ele e teriam 2 perguntas, mas eu acredito que eu vou omiti-las. Porque acho que para a gente poder finalizar a palestra com 1h30 de tempo, uma vez que ela começou um pouquinho além da... Você conseguiu passar o 14. para ele? Posso? Dá licença um minutinho. Por favor, só para a gente ver o que aconteceu. Mas ele é rápido no gatilho, daqui a pouquinho ele está aqui, com certeza. As perguntas que restam são só 2, a gente pode abrir mão, mas eu estou interessado num tema sobre métodos acelerados de construção de pontes, que o Rafael ele
falou do mestrado dele, eu acredito que ele tenha tido contato com um dos inventores desse método, o método ABC, Accelerated Bridge Construction. Eu queria que ele desse um feedback sobre essa técnica, eu acho muito interessante. E a outra seria sobre dispositivos dinâmicos, atenuadores das vibrações advindas do solo, na interação estaca-estrutura, que Sim. podem comprometer o bom funcionamento dos equipamentos, que são de altíssima precisão. Você percebeu? Na ordem do micrômetro, que Sim, pro acelerador lá, você né? pode chegar em níveis de Linear. pequenos sismos que levam a deslocamentos estruturais dessa ordem. Então, como Sim. controlar a natureza que está imersa numa região em que pode ter ocorrência não só de ventos muito fortes, como também de pequenos sismos que são propagados lá da cordilheira. Que por sorte, né, para falar no Brasil a gente não tem propriamente, mas às vezes a gente Zonas de tem sismo. pequenas ressonâncias Mas disso, né? os sismógrafos estão acusando agora, Sim, diariamente, sim, esses pequenos tremores, essa sim, vibração do terreno, isso, que isso influencia nas medições. sim, Hoje cedo foi tratado o assunto lá um aluno fez uma pergunta de como seria, foi o próprio professor Carmona que falou como seria as restrições projetuais para uma situação de você estar projetando uma estrutura de um telescópio, em que pode interromper as medições astronômicas. isso. É muito Isso aí é particular muito... esse problema. Não é um Sim, projeto que você encontra no teu dia a dia, no cotidiano. sim, São sim, projetos porque que têm... né, para os nossos alunos, tanto a palestra de hoje de manhã do D'Alembert quanto agora da do Rafael, são justamente casos sempre de estruturas bastante sofisticadas, né, e complicadas. Sim, Ele te respondeu? ainda não. Mas eu vou pedir para ele terminar a palestra, se ele não conseguir, via celular. Tá. Ô, Rafa, caiu tua ligação. Oi, caiu. Oi, Rafael. Ele já está sabendo, ele está tentando reentrar. Tá, A gente perfeito. reentra e faz as Ele faz a nossas despedidas, ele finalização. faça a consideração final. Passo, Isso. então, a você, professor Paulo, esse encerramento, e muito Tá obrigado bom. pelo Imagina. convite que me Não, honrou muito de estar aqui consigo. foi muito interessante aí, porque a gente aproveita convidar realmente os colegas especialistas da área do palestrante. Essa é a ideia, né, Papalardo? Tá certo? Agora, ele te respondeu alguma coisa aí? Puxa vida, que pena, né? Bem na hora do finalzinho. O Saulo está nos ouvindo? Saulo? O Rafael, ele acabou entrando no bate-papo. Pediu, Saulo, se consegue colocá-lo novamente, porque a gente realmente vai precisar encerrar, né? Depois eu tenho uma outra plenária agora às 16 horas. Ele está no bate-papo. Será que o Saulo consegue colocá-lo de volta? Está voltando aí. Esse é o problema de você trabalhar de forma remota, né? Quando a internet cai, acaba tudo. Sim. Então, Rafael, a gente, infelizmente, vai precisar terminar aí, porque nós estamos com o nosso tempo em cima mesmo. Eu queria te agradecer muito aí pela sua palestra, foi muito assim, didática, muito produtiva em termos de explicar que, né, aos nossos alunos que não basta apenas aquilo você deixou bem claro, não basta apenas apertar um botão de um software. Acho que isso é um ponto, né, importante, que às vezes a gente também fala para os alunos, para o caso de geotecnia, que tem a sua similaridade. Precisa entender a concepção do projeto e realmente saber fazer a modelagem sabendo o que está fazendo. Você deixou isso muito claro aí na sua apresentação. Se você quiser fazer as suas considerações finais,
Procure fazê-los em 2 minutos aí, só para a gente... Coisa bem rápida aqui, terminando de responder a pergunta do Juan. Engenharia de estruturas ela não se aprende pela internet. Tá? Você precisa estar ingressado não só em grandes universidades, que nem o Mackenzie mas também estar ingressadas em instituições e associações que estão por aí. Instituições centenárias, que nem o Instituto de Engenharia, a ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, o IBRACON, no Instituto Brasileiro de Concreto, que agrega não só a parte material, mas também a parte de cálculo estrutural. Está presente nos congressos nossos, no sentido de aprender. Na verdade, um dos maiores aprendizados, além de livros, são os próprios anais dos congressos. Você consegue pegar artigos científicos fantásticos e até discussões científicas fantásticas nesses congressos. Então, se você quiser aprender realmente, enveredar nessa área de engenharia estrutural, geotécnica, de materiais, você precisa estar inserido nessas associações, nessas instituições. Então, convido a todos a estar conosco aí no IBRACON, no Instituto de Engenharia, a crescer junto, né, e aprender junto conosco, tá? E eu deixo um recado para todos ano que vem estar conosco lá no nosso grande congresso do Jubileu de Ouro lá em Brasília. Okay? Muito bom. E muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela sua excelente palestra. Espero concluir o mestrado e quem sabe, né, voltar tá com vocês. Não, tá bom. Muito obrigado mais uma vez. E terminar esse mestrado aí, Paulo, para de repente trabalhar com vocês como docentes aí da universidade aí junto aos alunos aí também. Será muito bem-vindo aqui, Rafael. Eu quero te agradecer mais uma vez pela excelente palestra e também lhe avisar que depois você vai receber um certificado da sua participação como palestrante por e-mail também. Muito obrigado, tá bom. Rafael. Um grande abraço aí para você, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, Papalardo. Tá, um abraço aí. Tchau. Tchau, Papalardo. Tchau, mestre. Tchau. Deus abençoe todos nós. Tchau. Obrigado, Papalardo. Tchau. Tchau.